A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, em todos os lugares que você estiver. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Quero compartilhar com o irmão, com os irmãos, a palavra do Senhor que está lá em Eclesiastes, capítulo número 3, que o Senhor fala muito. E é um texto, o Senhor fala muito em relação ao tempo, né? Não de um tempo chuvoso, não de um tempo de sol, mas um tempo que está debaixo do céu, que foi feito por Ele. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, cada tempo, o tempo das coisas, está relacionado ao propósito de Deus. Existe o propósito de Deus dentro desse tempo. Então, nós precisamos entender qual o tempo que nós estamos vivendo hoje para entender o propósito. E a partir do momento que eu entendo esse tempo, eu consigo ver a eternidade. Como assim, pastor? Vamos para frente. O Senhor fala sobre o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de plantar e tempo de arrancar, o tempo de matar, o tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aí no versículo 9 ele diz: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Versículo 10: tenham visto o fardo que Deus impôs aos homens. Versículo 11: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aqui é a versão da NVI. Na Bíblia Viva, interessante esses últimos versículos aqui, no versículo 9 ao versículo 11. Vou só ler aqui na Bíblia Viva. Diz assim: que vantagem o homem tem com todo o trabalho pesado? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para afligi-los. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Sabe, nós precisamos entender, discernir o tempo e o modo, para que nós vamos compreender o propósito de Deus com tudo isso. Antes de nós entendermos o propósito, precisamos entender o que tempo nós estamos vivendo. Porque a partir do momento que eu olho para Deus e vejo o tempo dele na minha vida, eu vou entender o propósito. Para que propósito eu estou vivendo nesse tempo? A partir do momento que eu entendo o tempo, o modo e o propósito, eu vou entender que dentro de mim já existe a eternidade. O Senhor já colocou em nós a eternidade. Quem é essa eternidade? Jesus. Ele habita em mim e você. Ele fala também que todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. É muito interessante isso. Se nós não entendermos o tempo, nós não vamos entender o valor. Se nós não entendermos o tempo, nós não vamos ver o valor. Aí vai ser fadigo, você vai sentir muita fadiga. Na Bíblia King James é muito interessante. Ele diz assim: que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Então, quando a gente não entende o tempo que está vivendo, se torna uma fadiga, se torna pesado, é cansativo. Pode ser que você está vivendo um tempo de nascer,
Um tempo de plantar, um tempo de chorar, um tempo de abraçar, um tempo de busca, um tempo de ficar quieto, um tempo de falar. Precisamos entender o tempo para entender o propósito. Entender o tempo encontra o propósito. E se nós vivemos esse tempo, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, nós vamos entender o valor. Nós vamos entender aonde, nós vamos perceber, porque na versão King James diz que o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Quando ele não consegue, às vezes é quando ele não consegue entender o tempo. E às vezes nós falamos muito, organize seu tempo, mas para nós organizar o tempo eu preciso entender o tempo de Deus na minha vida. Deixa eu compartilhar algo com vocês bem rapidinho. Há dois meses atrás, aqui em casa tem um local onde eu coloco as frutas e o meu filho, eu chamo de fruteira. E o meu filho foi lá, ele estava aprendendo a andar, foi engateando, chegou lá, subiu na fruteira e estava tentando pegar a manga. E a manga era bem grande, era mais ou menos assim, bem grande assim. E aí tentando pegar a manga e não conseguia pegar a manga e acabou ele desequilibrando e acabou puxando a fruteira por cima dele, que acabou prendendo ele, ele começou a chorar e o choro, pai, mãe, né, ele não sabe ainda falar direito, mas a gente entende isso. E quando eu cheguei lá, quando eu olhei para aquela cena, antes disso eu olhei para aquela cena, Deus falando no meu coração. Mas aí eu cheguei para ele e falei, olha filho, a sua mãozinha não cabe na manga, a manga é grande, além de ser grande, é pesada. Você só pode pegar a laranja. E aí Deus ministrou no meu coração, assim é você. Você precisa entender o tempo que você está vivendo, porque não é tempo de você pegar a manga, mas é tempo de você pegar a laranja. Porque tem gosto diferente, o formato é diferente, o tamanho é diferente, o peso é diferente. Então hoje você pode carregar a laranja porque não é tão pesada. Entende? Então esse é o momento de o caroço da laranja é menor do que o caroço de uma manga. Então Deus foi ministrando tremendamente no meu coração sobre isso. Para eu entender o tempo, o modo. Para que eu pudesse perceber o propósito. E quando você entende isso, quando você percebe isso, Deus começa a tirar as pedras do meio do caminho. E aí nós também precisamos entender que é o Senhor que está tirando, para que mude, para que haja uma mudança, para que você possa viver o tempo e no modo de Cristo. Então entenda o tempo, querido, em nome de Jesus, que você está vivendo, para que você perceba o propósito, para que você veja o valor e para que você perceba a eternidade de Deus na sua vida. Entenda o tempo e o modo de Deus na tua vida, para que você viva o propósito e para que você perceba a eternidade de Deus que já foi colocado no meu e no seu coração. Amém. Deus abençoe você. Eu não sei qual tempo que você está vivendo, né? Não estou falando de Covid, não estou falando disso. Eu estou falando do tempo de Deus. Pastor, mas como eu vejo esse tempo? Como eu percebo esse tempo? Como percebo o modo? É simples. Olhe para Deus. Depois a sua visão seja, depois que você olhar para Deus, olhar para as Escrituras, olhar para Ele, entende? Você vai olhar para dentro da sua casa. Você olha para Deus, está apontado para Ele, é a cruz, né? Apontado. Depois você vai olhar para cá. Né? Um pastor um dia falou que é interessante como eles montam uma cruz. Ela fica assim, aí tem uma amarração aqui, né? Então, se eu tirar essa parte daqui, essa daqui não consegue ficar flutuando. Então, eu preciso da base. Essa base é o Senhor. Essa base é o nosso Pai. Então, para eu entender o tempo, eu preciso olhar para cá, para que eu possa viver isso aqui. Amém? Eu olho para cá, que está ligado a Deus, e aqui está ligado todas as coisas. E aí eu vou entender o tempo que eu estou vivendo.
vou entender o tempo e o modo que eu estou vivendo, para poder compreender o propósito, para poder perceber a eternidade de Deus, o desejo que tem dentro do nosso coração, pela eternidade, desejo por Jesus. Amém? Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja com vocês.